Tudo bem. Muito obrigada pela acolhida e pelo convite. Bom, eu me dispus a uma fala que me foi solicitada por alguns colegas a respeito do nosso trabalho enquanto universitários. E eu me propus a distinguir entre a universidade operacional e a universidade do pensamento, que somos nós. Então, eu vou iniciar a minha fala. Como explicam os historiadores, desde o seu surgimento no século XIII europeu, a universidade sempre foi uma instituição social, isto é, uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade, das suas atribuições, e estruturada por ordenamentos, regras, normas, valores e reconhecimento de legitimidade internos a ela. A partir dos séculos XVII e XVIII, a legitimidade da universidade moderna se alicerçou na conquista da ideia de autonomia do saber, isto é, da autonomia do conhecimento em face da religião e do Estado, alicerçando-se, portanto, na ideia de um conhecimento que é guiado pela sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista da sua invenção ou descoberta, quanto da sua transmissão. Com as lutas sociais e políticas dos últimos séculos, com a conquista da educação e da cultura como direitos, a universidade tornou-se também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber. Seja para realizar essa ideia, seja para se opor a ela, a instituição universitária não pôde furtar-se à referência à democracia como ideia reguladora, nem pode furtar-se a responder afirmativamente ou negativamente ao ideal socialista. Atualmente, porém, a universidade deixou de ser pensada como uma instituição social e ela passou a ser concebida como uma organização administrada. Uma organização difere de uma instituição por se definir pela ideia de instrumentalidade, ou seja, uma organização está referida ao conjunto de meios particulares para a obtenção de um objetivo particular. Ela não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo, reconhecimento interno, legitimidade externa, legitimidade interna. Mas ela está ligada a operações que são definidas como estratégias baseadas nas ideias de eficácia e sucesso no emprego de determinados meios para alcançar um objetivo particular que a define. Uma organização é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Ela está, portanto, completamente distante daquilo que é uma instituição social. Ora, como foi possível passar da ideia da universidade como instituição social à sua definição como uma administração, uma organização administrada? Nós podemos buscar a resposta a essa pergunta em dois níveis. Num primeiro nível, trata-se de examinar o que aconteceu com o projeto moderno da autonomia racional, isto é, daquilo que era o fundamento da instituição universitária como autônoma, a autonomia do saber, né? E num segundo nível, trata-se de examinar o que se passa quando os critérios da administração passam a comandar o trabalho universitário. Vejamos primeiro o fracasso da ideia de autonomia racional.
Ao interpretar o projeto histórico moderno, aquele que vem a partir do século XVIII, Boaventura dos Santos considera que esse projeto se assentou sobre dois pilares, o da regulação e o da emancipação, e que o pilar da emancipação foi constituído por três lógicas: a da autonomia racional, ou a racionalidade expressiva das artes, a racionalidade cognitiva e instrumental da ciência e da técnica, e a racionalidade prática da ética e do direito. O projeto da modernidade julgava possível um desenvolvimento harmonioso da regulação e da emancipação, e a racionalização completa da vida individual e coletiva, isto é, afastar as superstições, afastar os medos, afastar a dependência das artes, do conhecimento, da ciência, das técnicas, afastar tudo isso do poderio tanto de igrejas quanto de estados. A ideia era um saber, uma arte, um pensamento, um fazer técnico e científico guiado pela sua necessidade interna própria. No entanto, o caráter abstrato do princípio da regulação e do princípio da emancipação fazia com que cada um desses pilares tendesse a se maximizar e a excluir o outro. E por isso a articulação entre o projeto moderno e o surgimento do capitalismo assegurou a vitória do pilar da regulação contra o da emancipação. Se nós mantivermos a terminologia de Boaventura dos Santos, nós podemos dizer que o pilar da emancipação, isto é, a lógica da autonomia racional das artes, das ciências, das técnicas, da ética, do direito e da filosofia, foi determinante para o surgimento da figura moderna do pensador e do artista, que não estão submetidos às instituições eclesiásticas e estatais. A autonomia moderna das ações, isto é, nas artes, na ética, no direito, na técnica, e a autonomia do pensamento nas ciências e na filosofia, conferiu aos seus sujeitos algo mais do que independência. Conferiu-lhes autoridade teórica, autoridade prática para criticar as instituições existentes, tanto as religiosas, quanto as políticas, quanto as acadêmicas. Assim, de um lado, pertencer a um campo intelectualmente autônomo, independente dos poderes constituídos. E, por outro lado, a necessidade de respeitar as leis particulares desse campo autônomo leva os pensadores a manifestar a sua perícia e a sua autoridade específica numa atividade política exterior ao campo particular da sua atividade intelectual. Ora, sob o poder do modo de produção capitalista, fracassou o projeto moderno da harmonia entre o pilar da regulação e o da emancipação. A vitória do pilar da regulação sobre o da emancipação conferiu hegemonia à identidade entre a ordem vigente e a racionalidade. A ideia de que a ordem vigente é racional e é portadora de racionalidade. Essa racionalidade não é autônoma, mas sim uma racionalidade repressiva e instrumental, se nós formos usar a expressão que foi cunhada pela Escola de Frankfurt. O fracasso da autonomia racional, o fracasso da autonomia do saber, aparece, entretanto, como se fosse uma vitória, como se fosse um êxito. E é por isso
que se encontra hoje em dia em grandes elogios e alegria, a expressão de que nós somos a sociedade do conhecimento. Vamos entender um pouco o que é sociedade do conhecimento. Nós precisamos, para isso, mudar a lembrança fundamental que ocorreu nos últimos decênios no modo de inserção do conhecimento na sociedade. O projeto da autonomia racional, que tinha sido proposto pela modernidade, significava que a pesquisa teórica era autônoma e se tornava um conhecimento aplicado quando empregada por meio de tecnologias vinculadas à produção econômica, ou quando os resultados teóricos eram retomados com fins econômicos em laboratórios mantidos pelas empresas de produção. Hoje, porém, o conhecimento teórico e aplicado tornou-se uma força produtiva. Ele deixou de ser um suporte para o capital e ele se converteu no agente direto da acumulação e reprodução do capital. Não só as empresas financiam a criação de institutos de pesquisa, como também fazem parcerias com as universidades e os centros de pesquisa. Consequentemente, mudou o modo de inserção social dos pesquisadores, que se tornaram agentes econômicos diretos. E a força e o poder capitalistas se encontram hoje no monopólio dos conhecimentos e da informação. Como escreve Castells, eu vou citar Castells, ele diz: pela primeira vez na história da humanidade, a mente humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo. Assim, computadores, sistemas de comunicação e decodificação e programação genética são todos amplificadores e extensões da mente humana. O que pensamos e como pensamos é expresso em bens, serviços, produção material, produção intelectual, sejam alimentos, moradia, sistemas de transporte e comunicação, mísseis, saúde, educação, imagens. Com certeza, os contextos culturais e institucionais e a ação social intencional interagem de forma decisiva com esse novo sistema tecnológico. Mas esse sistema tem a sua lógica própria, caracterizada pela capacidade de transformar todas as informações, todas, em um sistema comum de informações, em uma rede de recuperação e distribuição potencialmente ubíqua. E por isso, hoje, poder é informação e a informação é poder. Vejam que não é brincadeira onde nós, universitários, estamos. Nós estamos produzindo informação de todo tipo. Estamos, portanto, inseridos nessa rede da chamada sociedade do conhecimento. A transformação do conhecimento em força produtiva direta, ou a transformação da mente humana em força direta de produção, dá origem à expressão sociedade do conhecimento. Com essa expressão, pretende-se indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo do conhecimento, o uso competitivo da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos processos dos serviços, como a educação, a saúde e o lazer. Chega-se mesmo a falar em capital intelectual, considerado por muitos como o principal ativo das empresas. Nossa cabeça é um capital, é um ativo para empresas. Vista do ponto de vista da economia capitalista, a sociedade do conhecimento significa que a produtividade e a competitividade na produção do saber,
baseiam-se não só na geração de conhecimentos e no processamento de dados, e nem só na articulação entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, mas também e sobretudo na articulação entre o saber e o setor empresarial. É essa articulação entre o saber e o mundo empresarial que explica o fracasso do projeto moderno da autonomia racional, da autonomia do saber e das artes, que foi proposto e realizado enquanto a universidade se considerava uma instituição social. Por quê? Porque agora o saber passa a ser inteiramente determinado por exigências exteriores a ele. Ou seja, ele é determinado pelas exigências econômicas, políticas e militares do modo de produção capitalista. Não há mais autonomia. Vejamos agora por que e como, nesse contexto, a universidade se torna de instituição social numa organização administrada. E eu vou tomar aqui só o caso do Brasil. Isso que eu vou dizer agora se refere ao Brasil. Mas esse movimento pelo qual a universidade passou da condição de instituição autônoma, lugar da racionalidade autônoma do saber e das artes, à condição de dependente, de subordinada a exigências exteriores ao conhecimento, exteriores a ela. Esse movimento é planetário, né? Mas eu vou me ocupar com essa mudança, tal como ela ocorreu no Brasil. No Brasil, durante a ditadura, uma das bandeiras de luta das universidades públicas foi justamente pela autonomia. Isto é, para que as decisões universitárias fossem tomadas pelas próprias universidades nos seus órgãos colegiados. Essa luta foi mais candente no caso das universidades federais, diretamente dependentes de atos da Presidência da República, explicando por que um dos elementos chaves do combate era a conquista da eleição direta dos dirigentes universitários, reitores e diretores de unidades. Sob suas múltiplas manifestações, a ideia de autonomia buscava não só garantir que a universidade pública fosse regida por suas próprias normas, democraticamente instituídas pelos seus órgãos representativos, mas visava ainda assegurar critérios acadêmicos para a vida acadêmica e independência para definir a relação com a sociedade e com o Estado. Numa palavra, a autonomia universitária possuía o sentido sociopolítico e era vista como uma marca própria de uma instituição social que possuía na sociedade o seu princípio de ação e regulação. Ao ser, porém, transformada numa organização administrada, a universidade pública vai perdendo a ideia e a prática da autonomia, porque agora a autonomia se reduz à gestão de receitas e despesas de acordo com contratos de gestão, pelo qual o Estado estabelece metas e indicadores de desempenho que determinam a renovação ou não renovação dos contratos. A autonomia é transformada em gerenciamento da instituição e prevê, para cumprir as metas e alcançar os indicadores impostos pelo contrato de gestão, a ideia de que a universidade tem, com todas as aspas, autonomia para quê? Para captar recursos de outras fontes, fazendo parcerias com empresas privadas. O que significa, se nós quisermos usar o vocabulário da Escola de Frankfurt, passar da condição de instituição social a de uma entidade administrada, a uma organização administrada. O movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade
em objeto do e para o capital, convertendo tudo em mercadoria destinada ao mercado. E por isso mesmo produz um sistema universal de equivalências, próprio de uma formação social baseada na troca de equivalentes, ou seja, na troca de mercadorias pela mediação de uma mercadoria universal, o dinheiro. O dinheiro é o equivalente universal para toda a troca de mercadorias. O dinheiro é aquilo que estabelece a homogeneidade social. A prática contemporânea da administração parte de dois pressupostos. O de que toda dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra. Porque essa é a marca do mundo capitalista. Tudo é equivalente a tudo, porque tudo é mercadoria que é trocada por uma mercadoria. Então, toda dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra. E por esse motivo é administrável de fato e de direito. E os princípios administrativos são os mesmos em toda parte, porque todas as manifestações sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas mesmas regras. Em outras palavras, a administração é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular. O legalismo são aplicáveis a todas as manifestações sociais. Uma sociedade de mercado produz e troca equivalentes. E por isso as suas instituições são equivalentes também. E sendo equivalentes, podem ser administradas de acordo com um pequeno número de princípios e regras válidos para todas as instituições. Isto é, você administra da mesma maneira uma universidade, um banco, um hospital, um centro de saúde, uma creche, um museu, um teatro, um centro cultural. As regras administrativas não levam em conta qualquer especificidade. São as mesmas para qualquer instituição, que por isso se torna o quê? Uma organização administrada. Ora, alguma coisa a mais precisa ser compreendida, além dessa passagem da condição de instituição a de uma administração. Eu penso que é preciso levar em conta o vínculo que se estabeleceu entre a noção de administração e o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo vai trazer uma mudança significativa na noção de administração. Então, de um modo geral, as pessoas se referem ao neoliberalismo, e nessa sua fase atual, e no caso do Brasil em particular, usando a palavra fascismo. Né? Porque há traços, né? Traços do governante autocrata, o machismo, o racismo, a homofobia, a misoginia, todos esses elementos que são próprios do universo fascista estão presentes. Mas eu prefiro, em vez de falar num fascismo, eu prefiro me referir ao neoliberalismo como um novo totalitarismo. E eu vou explicar por quê. Totalitarismo. O núcleo do totalitarismo é a ideia de que não há diferença nem especificidade entre as instituições sociais e entre as instituições políticas, porque todas elas são consideradas homogêneas, indiferenciadas, porque são todas organizações. O totalitarismo todo mundo pensa que o totalitarismo é o que aconteceu na Rússia, na China, ou na Alemanha nazista, ou na Itália fascista. Não. O totalitarismo é muito mais amplo do que esta ou aquela formação. Nós vivemos um mundo totalitário. O que é o totalitarismo? O totalitarismo
não é a presença só do líder maluco, autoritário. Não é isso. Esse elemento aparece, mas o fundamento da concepção totalitária é a homogeneidade do social e do político, ou seja, é a recusa da heterogeneidade social, da existência de classes sociais, da pluralidade dos modos de vida, da pluralidade dos comportamentos, das crenças, das opiniões, dos costumes, dos gostos, das ideias. É a recusa dessa pluralidade e dessa diversidade para oferecer a imagem de uma sociedade homogênea, em concordância e consonância consigo mesma, fechada sobre si. Mas por que eu digo que esse totalitarismo é novo? Qual é a novidade que o neoliberalismo traz a esse elemento que é comum ao totalitarismo, que é a homogeneização do social? Ele é novo porque, em lugar da forma do Estado absorver a sociedade, que foi o que nós vimos nos antigos totalitarismos, o Estado absorvia a sociedade, né? Agora, nós vemos ocorrer o contrário. Isto é a forma da sociedade que absorve o Estado. De fato, os totalitarismos anteriores instituíam a estatização da sociedade, o expansionismo imperialista e o nacionalismo exacerbado. O totalitarismo neoliberal pratica uma outra forma de imperialismo, que não está ligada ao Estado Nacional e não precisa de nacionalismos extremados. Pode usar o nacionalismo como bandeira, sem nenhum conteúdo. Onde está a novidade do neoliberalismo, do totalitarismo neoliberal? A sua grande novidade está em definir todas as esferas sociais e políticas não a partir do modelo oferecido pelo Estado, que era o que acontecia antes, né, nos antigos totalitarismos, mas oferecer um modelo como não apenas uma forma de organização, mas como um tipo determinado de organização, que percorre a sociedade de ponta a ponta, de cima a baixo. A empresa. A escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, uma igreja é uma empresa, a universidade é uma empresa. E o Estado, evidentemente, é concebido como uma empresa. É isso que é totalitário. O fato de que o modelo do mercado, a noção neoliberal do que é uma empresa, se transforma no modo de organização da sociedade e do Estado. Isso é totalitário. Não tem diferença, não tem pluralidade, não tem nada. É essa coisa homogênea, determinada pela forma empresarial. E são os princípios e regulamentos do mundo empresarial que vão valer para tudo. Para a igreja, para o centro cultural, para o hospital, para a escola, para a universidade, para o Estado. É isso. Isso é que é totalitário. O Estado é concebido como uma empresa, sendo, por isso, o espelho da sociedade, e não como nos antigos totalitarismos, em que a sociedade se espelhava no Estado. O Estado vai além. Ele encobre o desemprego estrutural por meio da chamada uberização do trabalho. E, por isso, define o indivíduo não como membro de uma classe social, mas como um empreendimento, como uma empresa individual, como um capital humano, ou como aquilo que se chama o empresário de si mesmo, dominado pelo princípio universal da concorrência, disfarçada com o nome de meritocracia. A uberização é uma tragédia, porque você vê o jovem que distribui
os bens com a motocicleta, ele acha que ele é patrão dele mesmo, que ele é proprietário de si próprio, empresário de si próprio. A uberização é isso, a uberização é a produção da ilusão da autonomia. Bom, voltando então aqui ao meu assunto. O que ocorre com a educação? A educação é considerada um investimento para que a criança e o jovem aprendam a desempenhar comportamentos competitivos. Dessa maneira, desde o nascimento até a entrada no mercado de trabalho, o indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido e a interiorizar a culpa quando não vence a competição, desencadeando ódios, ressentimentos e violências de todo tipo, particularmente contra imigrantes, migrantes, afrodescendentes, índios, quilombolas, idosos, mendigos, sofredores mentais, LGBTQ, mulheres. Tudo isso é objeto da violência, né? Destroçando a percepção de si como membro ou parte de uma classe social, destruindo formas de solidariedade e desencadeando práticas de extermínio. Politicamente, a consequência da passagem da instituição à organização administrada de tipo empresarial significa que o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública, regida pelos princípios e valores de legalidade e legitimidade republicano-democráticos, e passa a ser considerado uma empresa. Isso explica por que a política neoliberal se define pela eliminação dos direitos sociais, isto é, dos direitos econômicos, políticos, sociais, culturais, garantidos pelo poder público. Agora, esses direitos foram inteiramente privatizados. Eles se transformaram em serviços que se compra e vende no mercado. Eles não são direitos mais garantidos pelo Estado, mas o Estado é uma empresa que cede a outras empresas a compra e venda da educação, da saúde, do bem-estar e assim por diante. Todos os direitos sociais viraram mercadorias que se compra e vende no mercado e, portanto, desapareceram como direitos. O que se dá, portanto, é a privatização dos direitos, quando eles são transformados em serviços vendidos e comprados no mercado. Privatização que aumenta todas as formas de desigualdade e de exclusão, alargando o espaço dos interesses de mercado e encolhendo o espaço público dos direitos. O neoliberalismo apunhala o coração da democracia. Por quê? Porque nós dizemos que uma sociedade, e não um regime político apenas, uma sociedade é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo muito mais profundo, que é condição do próprio regime político. Isto é, quando ela institui direitos. A instituição de direitos é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social se realiza como um contrapoder social, que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. A sociedade democrática institui direitos e o poder pela abertura do campo social à criação de direitos reais, direitos novos e a ampliação e garantia dos direitos existentes. Dessa maneira, nós podemos nos voltar agora à passagem da universidade como instituição social à universidade operacional, regida pelas ideias neoliberais da empresa
como forma única das organizações sociais e do Estado como empresa entre as empresas. No Brasil, a passagem da universidade da condição de instituição à condição de organização administrada ocorreu em 3 etapas ou em 3 fases sucessivas. Numa primeira etapa, ela se tornou o que eu chamo de a universidade funcional. Numa segunda, a universidade de resultados. E na terceira, o que eu chamo, a partir de uma ideia do Freytag, de a universidade operacional. Essa sucessão correspondeu ao milagre econômico dos anos 70, ao processo conservador de abertura política dos anos 80 e ao neoliberalismo a partir dos anos 90. Em outras palavras, essas mudanças ocorridas na universidade correspondem a várias reformas de ensino e várias reformas da universidade destinadas a adequar a universidade às novas formas assumidas a cada passo pelo mercado. A universidade funcional dos anos 70 foi o prêmio de consolação que a ditadura ofereceu à sua base de sustentação político-ideológica, isto é, à classe média despojada de poder. Para a classe média, foram prometidos prestígio e ascensão social por meio do diploma universitário, donde a massificação operada, a abertura indiscriminada de cursos superiores, sobretudo na esfera privada, o vínculo entre as universidades federais e as oligarquias regionais e a subordinação do MEC ao Ministério do Planejamento. Essa universidade, dos anos 70, a universidade funcional, foi aquela voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente qualificada para um novo mercado de trabalho. Adaptando-se às exigências desse mercado, a universidade alterou seus currículos, seus programas e suas atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes no mercado de trabalho. Eu não sei se os estudantes sabem, e se os jovens professores sabem. Na universidade institucional, a primeira forma dela, no caso do Brasil, os cursos eram anuais. Não existia curso semestral. Não existiam as notas pela entrega de trabalhos orais e escritos, por exames, em cada área, isso era feito de maneira diferente, não existia crédito. Vocês já ouviram falar? Vocês já pensaram o uso da palavra crédito para se referir às notas que os alunos têm e à quantidade de cursos que eles fizeram? Vocês percebem? Se dão conta do que significa o uso de uma palavra claramente, mas claramente comercial, financeira, para se referir ao trabalho intelectual dos estudantes. Bom, não existia curso semestral, não existia crédito, não existia prazo para mestrado e doutorado, não existia nenhuma dessas exigências que são feitas aos jovens agora da iniciação científica. Eles faziam a graduação podia desembocar numa licenciatura que os levava ao ensino médio ou a outras atividades, podia levar a um bacharelado, que significava continuar no processo universitário, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, se tornando professor do ensino, daquele tempo se chamava o ensino secundário, ou do ensino universitário. Então, é isso que nós vimos acontecer, curso semestral, crédito, não sei o que mais, isso tudo foi a universidade funcional, a universidade
dos anos 70. Né? Agora, essa universidade funcional dos anos 70 pretendia o quê? Qual era a função que ela tinha? Era de garantir à classe média que ela estava sendo recompensada, graças ao diploma universitário, por todo o apoio que ela dava ao regime. E é o instante, portanto, em que o diploma deixa de ser um comprovante de um curso, de uma atividade que você realizou, para se tornar um emblema de prestígio. Que é o que a classe média, que não tem poder nenhum para nada, deseja. O único poder que ela tem é de ostentar prestígio. E nada é mais prestigioso, a partir dos anos 70, do que o canudo do diploma universitário. Isso foi a universidade funcional. A universidade dos anos 80 foi o que eu chamo a universidade de resultados. A universidade de resultados dos anos 80 foi aquela gestada pela etapa anterior, mas trazendo duas novidades. Em primeiro lugar, a expansão para o ensino superior da presença crescente das escolas privadas. Houve uma privatização fora do comum. Esse é o período mesmo de crescimento das escolas privadas, em todos os níveis, particularmente no nível universitário, né? Encarregadas de continuar alimentando o sonho social da classe média. Em segundo lugar, houve a introdução da ideia da parceria entre a universidade pública e as empresas privadas. Esse segundo aspecto foi decisivo, na medida em que as empresas não só deveriam assegurar o emprego futuro aos profissionais universitários e estágios remunerados aos estudantes, como ainda financiar pesquisas diretamente ligadas aos seus interesses. Eram os empregos e a utilidade imediata das pesquisas que garantiam à universidade a sua apresentação pública como portadora de resultados. Então, ela era a universidade dos resultados. E aí vem a nossa universidade. A universidade operacional, a partir dos anos 90, difere das formas anteriores. De fato, enquanto a universidade clássica estava voltada para o conhecimento, a universidade funcional estava voltada diretamente para o mercado de trabalho e a universidade de resultados estava voltada para as empresas, a universidade operacional, por ser uma organização uma organização administrada empresarialmente, está voltada para si mesma, enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contratos. Ela está voltada, portanto, para o seu próprio umbigo, embora com frequência ela não sabe onde o umbigo está. Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia empresarial organizacional. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, ela está pulverizada em micro-organizações que ocupam os seus docentes e curvam os seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelectual. Aumento insano de horas-aulas, diminuição do tempo para mestrados e doutorados, avaliação pela quantidade de publicações e participação em colóquios e congressos, multiplicação de comissões e relatórios, etc. Um besterol sem fim. Que se entende por docência e pesquisa na universidade operacional. A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência já prontos via internet. A docência é pensada como uma habilitação rápida para graduados que precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, pois tornam-se, em pouco tempo, jovens obsoletos e descartáveis pelas novas tecnologias.
E a docência também é pensada como uma correia de transmissão entre os pesquisadores e o treino de novos pesquisadores. A desvalorização da docência teria significado valorização excessiva da pesquisa? Afinal, todos os relatórios que temos que apresentar da nossa produtividade faria supor que a pesquisa foi lá para cima, não? Ora, o que é a pesquisa na universidade operacional? Basta pensar no que é a pesquisa numa organização empresarial para nós termos a resposta do que se passa com a pesquisa universitária, ou nessa propalada sociedade do conhecimento. Numa organização empresarial, uma pesquisa, entre aspas, a palavra pesquisa, é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. Em outras palavras, uma pesquisa é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização do objetivo e um cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e obstáculos locais. Pesquisa, ali, não é conhecimento de alguma coisa, mas a posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por isso, numa organização administrada empresarial, não há tempo para a reflexão, a crítica, o exame dos conhecimentos instituídos, sua mudança, sua superação. No jogo estratégico da competição no mercado, a organização se mantém e se firma se for capaz de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos. O que é feito não por novos conhecimentos, mas pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais o controle parece cada vez maior. A fragmentação é a condição de sobrevida da organização. E ela se torna tão real que ela só propõe cada vez mais a especialização como estratégia principal e define pesquisa como uma delimitação estratégica de um campo de intervenção e controle. É evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos compreensíveis para uma organização, isto é, em termos de custo-benefício, pautada pela ideia de produtividade, que avalia em quanto tempo e com quanto custo algo foi produzido. Fomos reduzidos a isso. Eu fico desesperada quando eu vejo os mais jovens que querem publicar de qualquer jeito, porque precisa dos créditos, precisa disso, ou em colóquio, em congresso. É uma coisa alucinada. Eu costumo dizer que a maior tragédia que nos aconteceu foi o aparecimento do Lattes. Põe no Lattes, põe no Lattes, põe no Lattes, põe no... É uma coisa louca, uma coisa louca. Não... Bom, eu vou falar daqui a pouco porque que nós não podemos permitir isso. Bom, ora, o que verdadeiramente são docência e pesquisa numa universidade que é uma instituição social? A mim não interessa se ela é uma universidade pública ou se ela é uma universidade privada. A mim interessa que ela é uma instituição social. Como é que ela se comporta perante a docência e a pesquisa? O que ela entende por docência e por pesquisa, se ela quer ser uma universidade? A docência é formação. Ela não é aquela transmissão rápida de conhecimentos em manuais. Ela é formação. O que é formação? Antes de mais nada, como a própria palavra indica, ela é uma relação com o tempo. É introduzir alguém ao passado da sua cultura, no sentido antropológico do termo, isto é, da ordem simbólica em que vivemos. É despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o presente. E é estimular a passagem do instituído ao instituinte. Ao instituir o novo sobre o que estava sedimentado na cultura, o trabalho do pensamento reabre o tempo e forma o futuro. Nós podemos dizer que a formação
quando há trabalho do pensamento. Isto é, quando o presente é apreendido como aquilo que exige de nós interrogação, reflexão, crítica, de tal maneira que nós nos tornamos capazes de elevar ao plano do conceito o que foi experimentado como questão, pergunta, problema, dificuldade. A formação, que é a obra da docência, recolhe o passado, o que foi pensado, o que foi dito, o que foi feito. Compreende no seu presente e no nosso. Interroga o presente. O que há para ser pensado, para ser dito, para ser feito. E ela abre para o futuro como um porvir. O porvir é aquilo que a nossa interrogação deixa para os que virão depois de nós, quando eles se puserem a pensar, a dizer e a fazer. É isso a formação. A formação é o que permite o nascimento e o desenvolvimento da pesquisa. O que define a pesquisa? Quais são as suas marcas mais decisivas? Primeiro, a inovação, seja pelo tema, seja pela metodologia, seja pela descoberta de dificuldades novas, seja por levar a uma reformulação do saber anterior sobre uma questão. 2. A permanência. A pesquisa não é servil a modismos. E o seu sentido não termina quando uma moda acadêmica acaba, porque ela não nasceu de uma moda. 3. A ideia de obra. A pesquisa não é um fragmento isolado de ideias que não terão sequência, mas cria passos para trabalhos seguintes, do próprio pesquisador ou de outros. Sejam esses seus orientandos, sejam os participantes de um mesmo grupo ou de um mesmo setor de pesquisa. Existe obra quando há continuidade de preocupações e investigações, quando há retomada do trabalho de alguém por um outro e quando se forma uma tradição de pensamento numa área. 4. Dar a pensar. A pesquisa faz com que novas questões conexas, paralelas ou do mesmo campo possam ser pensadas, mesmo que não tenham sido trabalhadas pelo próprio pesquisador. Ou que questões já existentes, conexas, paralelas ou do mesmo campo possam ser percebidas de maneira diferente, suscitando um novo trabalho de pensamento por parte dos pesquisadores. 5. Significado social, político ou econômico. A pesquisa alcança receptores extra-acadêmicos para os quais o trabalho passa a ser referência de ação, seja porque leva a ideia de pesquisa aplicada a ser feita por outros agentes, seja porque seus resultados são percebidos como direta ou indiretamente aplicáveis a diferentes tipos de ação. 6. Autonomia. A pesquisa suscita efeitos para além do que ela própria pensara ou previra. O pesquisador. Mas o essencial é que a pesquisa tenha nascido de exigências próprias e internas ao pesquisador e ao seu campo de atividades, da necessidade intelectual e científica de pensar sobre um determinado problema, e não por uma determinação externa ao pesquisador, ainda que tenham sido outros sujeitos acadêmicos, sociais, políticos ou econômicos que possam ter despertado no pesquisador a necessidade e o interesse da pesquisa. Mas ela só se torna excelente se ela se transformar numa exigência interna ao pensamento e à ação do próprio pesquisador. 7. A articulação de duas lógicas diferentes: a lógica acadêmica e a lógica histórico-social, econômica e política. A pesquisa inovadora e duradoura, autônoma, que produz uma obra e uma tradição de pensamento e que suscita efeitos na ação de outros sujeitos, é aquela que busca responder às questões colocadas pela experiência histórica e para as quais a experiência, enquanto vivência,
não possui respostas. Em outras palavras, a qualidade de uma pesquisa se mede pela capacidade de enfrentar os problemas científicos, humanísticos, técnicos e filosóficos postos pelas dificuldades das experiências, das vivências do seu próprio tempo. Quanto mais uma pesquisa é reflexão, investigação e resposta ao seu tempo, menos perecível ela é, mais significativa ela é. E a articulação entre o universal e o particular. A pesquisa excelente é aquela que, tratando de algo particular, o faz de tal maneira que seu alcance, o seu sentido e os seus efeitos possam ser universalizáveis. Quanto menos genérica e quanto mais particular, maior a possibilidade da pesquisa possuir aspectos e dimensões universais. E é por isso, e não para contagem de pontos e por colocar no látis, que ela poderá vir a ser conhecida internacionalmente, quando for chegada a sua hora e o seu tempo. Eu vou concluir dizendo que, me inspirando em Claude Lefort, eu quero falar do nosso trabalho como obra do pensamento. Imersa numa história. A obra de pensamento inaugura uma nova história. Abre um campo de pensamento inédito graças às críticas das representações instituídas que obscurecem o presente e o futuro. Mas esse ato inaugural tem como solo a percepção de um radical não saber. É como a ausência de saber, como a ausência de ação, que o presente suscita a obra. E o trabalho da obra é o de instituir saber e ação. Afirmar que a obra de pensamento é um trabalho intelectual, significa dizer que existe uma matéria a ser transformada pela reflexão. Porque trabalho é isso, trabalho é transformar uma matéria naquilo que ela não era. Então, um trabalho do pensamento é um trabalho da reflexão intelectual que transforma os dados da experiência ou o não saber, né? E faz isso através da reflexão. A matéria com que a obra trabalha é a experiência imediata. E o trabalho da obra consiste em desfazer a suposta positividade dessa matéria trazida pela experiência do presente, descortinando as questões que, de fato, o presente suscita e se sente incapaz de responder. O trabalho da obra começa quando ela revela o sono em que está mergulhado o senso comum. Quando ela desmente e desmistifica o senso comum, obrigando-o a pensar-se. E, ao fazê-lo, conduzi-lo ao reconhecer-se como algo necessário e ilusório. Interpretar o presente é interrogá-lo para desfazer a sua aparência, a sua positividade, e com ela a positividade atribuída a uma imagem fixa do passado ou a um cálculo apaziguador do futuro. A articulação entre saber e não saber é o que inaugura a obra como trabalho do pensamento, como trabalho da reflexão. E é o que inaugura também a possibilidade de interrogar um outro trabalho nascido do primeiro, isto é, o da transformação do nosso presente. O trabalho da obra é a maneira de alcançar o pensamento no ponto mais complexo e difícil, que é o das articulações entre a teoria e a prática nas dobras do tempo, nas dobras da história. Isto somos nós. Isto
é a universidade, verdadeira produção do trabalho da obra. E eu insisto nisso, porque nesse momento no Brasil, nós vivemos algo que eu denomino de o ódio ao pensamento. Não é o negacionismo. O negacionismo é uma coisa muito frágil, muito simples. Eu me refiro ao ódio ao pensamento. E o ódio, esse ódio ao pensamento, que se traduz no que está sendo feito com as universidades públicas e com as agências financiadoras de pesquisa, mas também se traduz em algo que Adorno, Theodor Adorno, chamou de o cinismo. O cinismo é a destruição daquilo que é o núcleo, a marca própria do pensamento. O pensamento, o núcleo do pensamento é a distinção entre o verdadeiro e o falso. Entre a verdade e a mentira. É isso o que define o pensamento. O ódio ao pensamento é uma forma do cinismo, porque o que é o cinismo? O cinismo, diz Adorno, é a decisão deliberada de recusar a distinção entre o verdadeiro e o falso. Portanto, de recusar o pensamento. E ao recusar a distinção entre o verdadeiro e o falso, fazer da mentira a arte de governar. A universidade do pensamento não se curva a isto. Muito obrigada. Professora Marilena, nós agradecemos de uma maneira imensa beber do seu saber, a sua generosidade em trazer essa fala para a gente. E são inúmeros os elogios, as considerações no chat, tanto do YouTube quanto do Face. A senhora nos proporciona mais 20 minutos, pelo que combinamos, para que a gente possa fazer as interações. Então, Sim. Primeiro digo que, a exemplo do que a professora Catiane coloca como uma observação, faz uma citação sua, a pior coisa que nos apareceu foi o Lattes. E isso repercutiu com oks e todo mundo reverberando essa sua consideração. Bom, das inúmeras considerações feitas, nós selecionamos algumas perguntas. Então, eu pergunto para a senhora como que a senhora prefere que façamos essa dinâmica. Levanto as perguntas, lhe apresento, e aí a senhora vai fazendo as considerações, ou uma a uma, em bloco de duas, como a senhora prefere. Selecionamos 8. Vamos fazer 2 a 2, e se você notar que elas estão próximas, você as aproxima e já apresenta para mim. E eu acho que é melhor eu fazer 2 a 2, se não houver problema. Tá. Perfeito. Então, o Pietro Santos pergunta: professora, é possível existir capitalismo social ou a prática abusiva já é uma característica do capital? E a Andressa Xavier pergunta: professora, como compreender essas relações atuais sem voltarmos para a colonização e pensar a história de outras óticas? Você podia responder compreender a situação atual sem voltar à colonização? Isso. Como compreender essas relações atuais sem voltarmos para a colonização e pensar a história de outras óticas? Bom, então, em linhas gerais, a resposta para a primeira pergunta sobre a possibilidade de algo social no interior do capitalismo, a resposta é sim, no sentido da social-democracia. Né? Você sabe que a social-democracia, e a primeira implantação com o Partido Trabalhista inglês, né? E depois ela é implantada na Escandinávia, né? Sobretudo na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. E depois, muito tempo depois, ela é implantada na Alemanha. Né? E
como Mitterrand, ela é implantada na França. O que é a democracia social? Você sabe, o Estado possui um fundo, que é o fundo público, que é o que ele recolhe, né, através de tributos, de impostos, da produção das empresas estatais e assim por diante. Na social-democracia, esse fundo público, em função das lutas que vieram desde o final da Segunda Guerra Mundial, das lutas dos trabalhadores por direitos, levou, e começa Escandinávia, Inglaterra, depois França, depois Alemanha, assim por diante, a ideia de que era necessário que o Estado garantisse os direitos sociais. Então, o que faz o Estado, graças a essa luta política de esquerda? Ele vai dirigir os fundos públicos para os direitos sociais. Educação, medicina socializada, salário-desemprego, férias, salário-família, habitação, transporte e assim por diante. Né? Então, você tem uma realização de direitos pelo uso que o Estado faz dos fundos públicos dirigidos às exigências feitas pela classe trabalhadora. Né? Bom, isso faz com que se possa falar em democracia social. Você não pode falar, evidentemente, numa democracia socialista, mas ela é uma democracia social, porque ela, pela primeira vez, o Estado, no mundo capitalista, se dirige não ao capital, mas ao trabalho. Né? Então, eu te diria, sim, é possível. E nós tivemos uma curta experiência nesse país em que isso foi possível. Né? O que acontece? O que acontece é que o neoliberalismo é implantado, tomando como ponto de partida, e esse foi o discurso de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, ele é implantado para frear a presença dos direitos sociais, para impedi-los. E por isso, a primeira medida que foi tomada por Pinochet, Thatcher e Reagan foi impedir que o fundo público fosse dirigido aos direitos sociais. Eles foram inteiramente canalizados para os interesses do capital e para os interesses do capital financeiro. Houve o quê? Uma privatização. Os direitos foram transformados em serviços que você compra e vende no mercado. Então, não é possível no capitalismo mais do que democracia social. Mas ela é possível como democracia social. E a pergunta sobre a situação atual, eu tenho insistido, eu não coloquei isso na fala de hoje, porque me foi dado um tempo determinado para falar, e eu não podia incompridar. Mas eu sempre que me refiro à democracia como criação de direitos, a primeira coisa que eu faço é dizer, por que não tem democracia no Brasil? Por que a gente não consegue? E aí eu venho. Como é que a nossa sociedade é uma sociedade autoritária e violenta, e como isso tem que ser tomado a partir do momento em que você tem a forma da colonização que nós temos e o surgimento da figura do senhor de escravo como primeiro cidadão. E tudo... Mas eu não podia me demorar nisso, eu tenho algumas das aulas inaugurais que eu andei dando por aí, se estiverem no YouTube, vocês verão que eu trato disso. E em várias outras ocasiões, quando eu trato, por exemplo, do mito da não violência brasileira, né, de onde vem a ideia de que a nossa sociedade não é violenta, é cordial, alegre, sensual, generosa. De onde vem esse mito? E é necessário ir à colonização para saber. Mas eu não pude ir, não farei isso agora, por uma limitação de tempo. Mas eu tenho isso escrito em vários textos, se depois tiver interesse eu posso passar. Qual é
o principal papel das universidades e dos alunos em um governo neoliberal, uma vez que reconhecem a existência desse governo? E falando do papel das universidades, Andréia Pereira pergunta: como podemos manter a qualidade frente a tantos obstáculos sociais, refletidos no cotidiano das universidades, considerando que cada vez se exige mais que as universidades se comportem como empresas? E, dentro desta mesma linha, Aline Ferraz diz o seguinte: a burocratização do trabalho docente é uma forma extremamente eficaz de controle e talvez de desvalorização desse trabalho. Gostaria que a professora comentasse a respeito das crescentes exigências burocráticas que docentes de todos os níveis enfrentam. Bom, o principal papel das universidades públicas no regime neoliberal é recusá-lo no seu trabalho. Isso que eu propus aí, que eu chamei de a Universidade do Pensamento, é a maneira pela qual nós, como instituição social, declaramos o que é que nós entendemos por docência, o que é que nós entendemos por pesquisa e como é que nós vamos trabalhar. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não é possível aceitar passivamente a uberização do trabalho universitário. Não tem propósito uma coisa dessa. Então, nós temos instrumentos. Nós temos o exercício do pensamento. Nós temos os instrumentos para garantir que a docência e a pesquisa sejam formadoras e produtoras de pensamento. Então, uma coisa é dizer, pois é, foi imposto assim, se não fizer assim, a gente não recebe tal coisa, não recebe tal crédito, não recebe tal recurso. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer sem esses recursos? Dá para fazer alguma coisa? Podemos fazer? Há outras maneiras de encontrar esses caminhos? Tem que haver. Tem que haver. Não pode haver conformismo. Por quê? Porque ao aceitar a concepção neoliberal da universidade e o que está se passando nela, nós estamos comprometendo as gerações futuras. Não somos nós. Não é a nossa vida, a nossa profissão que estão indo aí meio pelas cucuias. São as gerações por vir. Nós somos responsáveis pelas novas gerações. De modo que não é uma luta por nós e para nós. É uma luta em defesa das gerações que virão. Nós temos um compromisso histórico. Senão, para que a obra de pensamento? Para que a permanência dela? Para que a formação de tradições de pensamento? Para quê? Para nada. Para pendurar o livro na biblioteca? Ou para contar pontos no Lattes? É porque isto é a nossa maneira de intervir no mundo. E se nós não criarmos barreiras, tudo virá. Tudo virá. Será uma cachoeira sem nada que segure. Somos nós. Nós temos que tirar da cabeça que nós somos vítimas impotentes. Que não há nada a fazer. Há muito a fazer. E há maneiras inacreditáveis de transformar algo negativo no oposto do que ele era e criando uma situação inesperada. Eu tenho experiência disso e sei que é possível fazer. Bom, como manter a qualidade com as dificuldades do cotidiano da universidade enquanto empresa? Aí, meus amigos, é organização interna de docentes e estudantes. Porque se nós formos esperar que as decisões tomadas no Ministério da Educação, dá tristeza, né? Bom, no Ministério da Educação,
e no Ministério do Planejamento incidam sobre nós sem nenhuma divergência e sem nenhuma resistência, eles farão o que quiser. Então, nós temos que nos organizar. Nós temos que ter maneiras pelas quais nós vamos exprimir uns para os outros, ampliar esse campo de discurso para a sociedade e de incluir nesse discurso a fala dos estudantes. Contra isso, a sociedade tem que saber que todo o trabalho que é feito de destruição da universidade, a começar pelo remeirão do seu cotidiano. Mas somos nós não podemos assumir apenas a posição de vítimas e dizer, ai, que coisa terrível, olha, se não fizer isso, se não fizer... como é que nós vamos nos organizar para que isso não seja feito? Né? E aí vem a questão da burocratização. Eu depois quero contar um caso que não tem nada a ver com a nossa discussão, mas que eu prometo para vocês que faz sentido. Então, mas primeiro eu quero falar da burocratização. Olha, durante os anos 70 e começo dos anos 80, alguns de nós, entre os quais eu me incluo, nos dedicamos à crítica da burocracia. Porque era isso em que tinha se transformado não a universidade, mas toda a política brasileira. O Estado, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, e as instituições públicas, todas, estavam sendo dominadas pela burocracia. Então, o que é que nós fizemos? E eu, particularmente. A primeira coisa é pôr em dúvida a afirmação do Weber, do Max Weber, que serve de justificativa quando se faz crescer a burocracia, a afirmação do Weber de que existe a dominação, o poder pessoal, e um poder ou uma dominação impessoal que por isso é racional. E a burocracia seria, enquanto a monarquia, por exemplo, é a dominação pessoal, a burocracia é a dominação impessoal racional. Isto é, não tem ninguém que mande em alguém. São regras, normas e valores. Bom, a primeira coisa é afastar a suposição weberiana da racionalidade da burocracia. A burocracia tem 3 características principais. A primeira característica é que ela não tem referência de responsabilidade. Ou seja, quem produziu a norma? Por que a norma foi produzida? O que significa realizar a norma? Não tem. A norma passa a ter uma existência assim como uma espécie de anjo, né, que existe sozinho. Então, a norma, a regra, não tem origem e, em geral, não tem muita finalidade. Bom, essa é a primeira. A segunda é que ela opera baseada no princípio da hierarquia. Não há nada mais antidemocrático do que uma forma burocrática. Porque a primeira coisa, além da ignorância quanto à proveniência da regra, você tem a hierarquia dos cargos. Então você tem um sistema no qual, por definição, o que opera é a desigualdade e o domínio do superior sobre o inferior, numa escala sem fim. Então, ignorância sobre a origem da regra e da norma, hierarquia. E terceiro, o segredo. O poder da burocracia está no segredo. O fato de que você não sabe como ela opera. Por que ela opera dessa maneira? Porque este segredo, né,
o fato de que eu não sei por que tal regra tem que ser seguida e de onde veio essa regra. Mas o burocrata diz para mim, se não seguir, as consequências são as seguintes, A, B, C, D. Ele não vai explicar para mim de onde veio, por quê, nada disso. Porque provavelmente ele também não sabe, naquele grau de hierarquia em que ele está, também não sabe. Então, há um instante muito interessante em que o que se diz é, na burocracia, a cabeça manda, o corpo obedece e um não se relaciona com o outro. De tal modo que, e aí vem a característica principal que ela tem, ela é o mundo da irresponsabilidade. Ninguém, na burocracia, ninguém é responsável por nada. Nada. Então, desconhecimento da origem da regra, hierarquia dos cargos, segredo e irresponsabilidade. É isso, burocracia. Então, a nós cabe a denúncia cotidiana da burocratização e a recusa dela. A cada vez que algo nos vem, porque a burocracia diz que tem que ser, você contesta, você tem que contestar. E não como indivíduo. Você tem que se organizar em grupos, de vários grupos, por área, por pesquisa, por interesse. Há mil maneiras de você se organizar. E você se opõe a isso. A troco de quê? Nós não somos o cordeiro a ser imolado. Nós não somos vítimas. Nós somos detentores de pensamento e responsabilidade. Então, não vem que não tem, sabe? Tem que entender o que é a burocracia. Que a burocracia não é uma forma de organização racional do trabalho não manual, vamos dizer assim. Ela não é isso. Ela é uma forma de poder, exercido pela ignorância, pela hierarquia, pelo segredo e pelo fato de que nada é explicado e justificado. Né? Ela é o lugar da total irresponsabilidade. Tanto que você faz um ofício dirigido a X. Aí X diz o seguinte, não, mas isso aqui foi Y. Então, você dirige um ofício a Y. Mas imagina, não teve nada a ver comigo. Isso aqui é uma questão lá de N. Então eu faço um ofício. E de ofício em ofício eu gastei a minha vida. Não pode. Pode não. Tem que brigar. Acho que esgotamos o nosso tempo, né? Professora, temos ainda 2 perguntas. Eu quero ler alguns poucos comentários. Tá. Podemos fazer? O que a senhora me diz? Podemos? Então, 2 perguntas. Sim. Professor Elvio pergunta, o que são direitos em que se diferenciam de necessidade, de carência e de privilégios? Álvaro da Cunha diz, querida Chauí, como escapar do paradigma da produtividade? Obrigada pela primeira pergunta e pela segunda também. Eu tenho insistido muito que é preciso distinguir entre as carências, as necessidades e os privilégios e os direitos. E essa distinção, eu acho que ela é muito importante no caso do Brasil, e eu vou tentar esclarecer por que eu acho que é tão importante. Uma carência ou uma necessidade é algo que falta a um grupo social, às vezes a uma classe social. É algo que existe para outros e não existe para ela. Ela é carente daquilo. Então, mas as carências são, de um modo geral, fragmentadas e diferem de região para região, de grupo para grupo, né?
de situação para situação. Porque você pode ter, um grupo tem carência de escolas e transporte. Um outro grupo tem carência de água encanada e luz elétrica. Um outro grupo tem carência de postos de saúde e luz elétrica. O outro de escolas e transporte, e assim por diante. Ou seja, o que caracteriza o universo da carência e da necessidade é a multiplicidade delas e o fato de que elas estão sempre particularizadas. Tal grupo, tal região tem carência disso ou daquilo. Um privilégio é exatamente o oposto. Um privilégio também é algo particular. Mas ele é particular porque ele nunca poderá ser universalizado. Ele nunca poderá ser distribuído. Um privilégio que seja para todos não é privilégio. A marca do privilégio é a particularidade. Ele é poder de particulares. E ele está vinculado ao espaço dos interesses privados, que se manifestam depois em interesses políticos. Então, nós temos as carências e necessidades como faltas de coisas determinadas e, portanto, também marcadas pela noção de particularidade, e os privilégios definidos exclusivamente pelo caráter de posse particular. Um privilégio que fosse possuído por muitos ou por todos não seria um privilégio. Em contraposição à particularidade das necessidades e carências e da particularidade do privilégio são os direitos, que é o campo da democracia. O que define um direito é a sua universalidade. Não é apenas o fato de que ele é o mesmo para todos, mas sim de que ele é reconhecido como um direito por todos. É o caso, por exemplo, de LGBTQ+, em que os direitos ali são universais porque todos os reconhecem como direitos. É o que se refere à questão racial. Quando você diz, você estabelece a igualdade, né? A igualdade não significa que não haja uma diversidade cultural, mas ela é reconhecida como um direito. E, portanto, essa diversidade tem uma dimensão universal. Ou seja, um direito é, por definição, algo universal, seja porque ele é o mesmo para todos, seja porque, sendo diferenciado, ele é reconhecido como um direito por todos. E por isso ele se opõe à carência, que é sempre particular, e ao privilégio, que é sempre particular. Onde houver carências e onde houver privilégios, não há direitos. E eu costumo dizer que a marca da sociedade brasileira é que ela está cindida de cima a baixo, numa divisão entre a carência absoluta das camadas populares, da classe trabalhadora, e o privilégio absoluto da classe dominante. E é por isso que essa sociedade não consegue se tornar uma sociedade democrática. A cada vez que ela dá um passo em direção à democracia, ela é levada a dar 4 passos para trás em direção à violência e ao autoritarismo, porque ela está estruturada dessa maneira, pela divisão entre a carência e o privilégio e a impossibilidade do campo dos direitos, que define a democracia. E a pergunta, como de escapar do paradigma da produtividade, aí é pela luta contínua no nível das ideias. Tem que mostrar como aquilo que é feito num tempo
com o seu próprio ritmo, com o seu próprio sentido, com a sua própria finalidade, é muito superior à bobagem produzida em meia hora para ganhar ponto. Somos nós que temos que mostrar que há uma diferença qualitativa na nossa produção, que exige que nós não nos curvemos à produtividade. Isso tem que se transformar numa ideia universal dentro do Brasil. As escolas, as universidades, elas têm que interiorizar isto, porque é só dessa maneira que nós podemos fazer frente ao besterol da produtividade. Assim penso eu. Obrigada pela paciência. Professora Marilena, passaríamos a tarde inteira para conseguir passar à senhora todos os elogios que estamos recebendo, via chat do YouTube, via chat do Facebook, pelo Whats, enfim, alguns comentários. Jefferson da Rocha diz, uma intelectual na sua essência, não há outro compromisso a não ser com o conhecimento, uma reflexão imprescindível para os tempos sombrios que vivemos. Marcílio Moraes, parabéns à sua fala, professora e colega Marilena. Foi muito bom ouvi-la, que reflitamos profundamente a respeito, não só agora, mas também no futuro, sobre que sociedade e que mundo iremos deixar. Mari Mendes diz, foi uma excelente contribuição para a minha caminhada na docência de filosofia e sociologia. E José Ferreira, Marilena Chauí, uma das maiores intelectuais do Brasil, sempre muito boas as suas exposições. E nós, da organização deste evento, fazemos eco a todos esses elogios, a todas essas palavras. Agradecemos de uma forma muito especial pela sua atenção, por estar abrilhantando a nossa semana de acolhida aqui na Unipampa e, com certeza, outras vezes estaremos convidando a senhora a estar conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma alegria poder falar com os colegas, poder falar com estudantes, poder falar de nós conosco. Então, eu agradeço também muito o convite que me foi feito e agradeço as opiniões positivas que a minha fala despertou. Muito obrigada.